Olá pessoas, então, eu acabei de acordar, por isso meu cabelo tá assim. Eu prometi gravar a anatomia do Cogos, só que tem um monte de problemas e por isso atrasou uns 4 dias. Mas tá aí, o importante é que esse aqui é o vídeo. Eu vou apresentar 3 argumentos do Cogos, vou explicar os motivos desses argumentos. Neste vídeo eu vou mostrar 3 argumentos que o Cogos usa, vou explicar o motivo dele usar esses argumentos e vou refutá-los. O primeiro argumento é o argumento de Deus onipotente, onisciente, acima dos seres humanos, acima de toda sabedoria humana e bom e um ser superior. O próximo argumento é o argumento que a ética precisa ser positivada por Deus para existir. Esse argumento eles vão no debate com o Porto, justnaturalismo contra racionalismo. E o próximo argumento é aborto é assassinato, quem defende aborto defende o maior genocídio da história. O motivo do primeiro argumento, o argumento do Deus lá todo fodão, é que Cogos é um macaco preto do cu roxo que quer ser machão. Então, naturalmente, não gosta, o inconsciente dele odeia a ideia de submissão, odeia a ideia de ser submisso, só que, tipo, ele tem que ser submisso. Então, pra ele se justificar essa submissão, tem que ser um ser muito poderoso e muito foda. No caso, um suposto ser onisciente, onipotente, onipresente e fodão. Isso é uma coisa que Nietzsche falou e muito bem falado no livro O Anticristo. Que o cristianismo, para crescer, se utilizou de vários aspectos para converter classes específicas. Por exemplo, os bárbaros, eles eram machões e não gostavam de demonstrar dor perante o inimigo. Só que, como o cristianismo tinha a figura de Satanás, que era um inimigo incrivelmente maligno e poderoso e imortal, então ficava nobre demonstrar dor, nada menos nobre que isso. E também tinha para as donas de casa aquela imagem do santo bonito batendo na porta para pregar a palavra. O Cogos não percebe, mas é uma necessidade do inconsciente dele de ficar glorificando Deus só para parecer menos um merdinha. Porque na verdade todo cristão é merdinha. Enfim, o próximo argumento é o argumento da ética positivada. O motivo desse argumento é que Cogos, assim como qualquer teólogo espertinho, sabe que a maioria das pessoas tem um desejo inconsciente pela ética. A maioria das pessoas não acredita que a ética existe racionalmente, que pode ser deduzida. Não, ela quer que a ética exista por um desejo dela. Se Cogos condiciona a ética a Deus, então as pessoas vão começar a acreditar em Deus. É assim, a lógica do argumento. Só que na verdade não. Se a ética precisar de um Deus, Deus não existe, então a ética não existe simples. Se esse argumento fosse verdade, não existiria a ética e seria uma porra louca. Mas enfim, o argumento do aborto. Esse argumento é motivado por uma coisa que o Cogos adora demais, que é uma autoridade irracional e centralizada, no caso a igreja. E se a igreja chega lá e diz, olha, a vida começa na concepção. Por quê? Porque sim. Não tem nem argumento, mas porque sim. Não tem nem argumento racional, mas porque sim. Acabou. E o Cogos aceita isso como verdade absoluta e inquestionável. Ou seja, é uma coisa ridícula. A igreja não tem nenhum argumento a favor disso. E é simplesmente a mesma coisa que o legalismo. É aquela velha coisa de, não, mas tá na lei, tá certo. Não, mas a igreja falou, tá certo. Quem diz, não, mas o Estado diz que é crime, então é verdade. E o Cogos critica tanto isso e é um putinha da igreja. E também outro motivo é o oportunismo do Cogos, porque o Cogos fala que se o Papa fala uma merda, aí perde a autoridade de Papa. Só que o Cogos glorifica Papa anti-aborto, ou seja, um oportunismo desgraçado. Se o Papa aceita uma cruz do comunismo e fala de desarmamento e diz que os libertários são do mal, tem que ter um Estado grande para promover o bem comum, aí o Papa é ruim, aí o Papa é malvado, aí o Papa é feio, cara de mamão. Agora, se o Papa fala que aborto é um crime terrível contra a humanidade e uma coisa deplorável, aí se o Papa é anti-aborto, aí é uma coisa boa, e é um soprinho de Jesus no ouvido. Ou seja, o Cogos leva em consideração o que ele quer. Isso é oportunismo. Muito bem, agora a refutação a Deus. O paradoxo de Epicuro. Deus criou Satanás. Mas Satanás era bom quando Deus criou e tem um livre-arbítrio. Eu sabia que Satanás ia ficar mal? Sabia, senão não é onipotente, senão não é onisciente. E Deus poderia mudar Satanás sem alterar o livre-arbítrio? Se não poderia, não é onipotente. Deus queria que Satanás não ficasse malvado? Bem, se ele não queria, ele meio que não é bom, sabe? Porque, Satanás fudeu um monte de gente, né? Ou Deus não sabia, ou ele não podia, ou ele não queria. Porque se ele sabia, podia e queria, porque ele não fez. Muito bem, o próximo argumento que eu vou refutar é o argumento da ética positivada. Bem, isso é uma variação clássica do utilitarismo. Se todo mundo precisa disso, se o ser humano precisa disso para ser feliz, para crescer, para ter uma sociedade foda, então é real. Não. Se o ser humano precisa de Deus, só diz que o ser humano tá errado e tem problemas sérios. Mas o ser humano não precisa de Deus. E que sorte, porque Deus não existe. E se precisasse, Deus ainda não ia existir.
a necessidade de um indivíduo, no caso Kogos, ou a necessidade de toda a humanidade, no caso que supostamente o Kogos fala, isso não vai mudar a realidade. Essa necessidade não vai fazer com que Deus exista. Simples. Se a ética realmente precisasse de Deus, a ética não existiria. Ponto. Porque é simples. Corta. Porque é simples. A ética provém da razão, que é objetiva. Por isso, a ética é objetiva. E a ética veio sem nenhum propósito, sem nenhuma razão, causa ou criador. Ela é sua própria causa. Algumas coisas vêm do nada. Porque esse argumento do Kogos parte de uma falácia errada, de que tudo tem uma causa, ou que tudo tem um criador, ou um propósito, ou um motivo, e que é assim, e que é um plano, e que é um motor. E tá errado, simples. Existem coisas que não tem motivo, existem coisas que não tem razão. E você quer provar que tem? Pronto, em vez de você criar uma teoria mirabolante sobre deuses ou um deus lá fodão que come gente, que bota pomba pra comer virgem, então em vez disso, você pega provas, tá? Se você não tiver provas, não é simples. Prova que não é, prova que não foi meu Deus que criou. Isso não existe, isso é inversão do ônus da prova. A razão veio do nada, a ética veio do nada, não precisa de um Deus pra positivar, simples. É óbvio. Da mesma forma que a lei não depende do Estado, a ética não depende de Deus. Próximo argumento é o argumento do aborto. Bem, a primeira refutação ao argumento do aborto é que mesmo que ele tivesse certo, ele estaria errado. Mesmo que aborto fosse assassinato, não seria o maior genocídio. Se todos os países do mundo legalizassem o aborto em 100 anos, com os dados que a gente tem agora e crescendo, bem, não chegaria nem perto, na verdade, de matar o que a Igreja Católica matou. Quantidade. E próximo é que aborto não é assassinato simplesmente porque fetos não são seres humanos, não são indivíduos, pronto. O que faz de indivíduos indivíduos é a racionalidade, ou seja, sem racionalidade não há indivíduos. Os fetos sequer têm um cérebro. Imagina a racionalidade. É impossível, não é só um amontoado de células. Aborto é assassinato. É como você falar que você pegar uma boneca e meter uma tesoura é assassinato porque ela parece um bebê. E é isso, não é porque parece que é simples, não tem racionalidade. Da mesma forma que um vegetal não é um ser humano porque não tem racionalidade. Mas parece sim, foda-se, pau no seu cu, não é. Objetivamente não é. Olha, são 3 argumentos que são levados a sério, mas são muito fáceis de refutar. Em o quê? 11 minutos eu refutei eles, sei lá, menos. Bem menos. Por hoje é isso, pessoas. Esse foi o vídeo de anatomia do Kogos que eu tanto prometi, mas deu uns problemas e aí atrasou. Por hoje é isso, galera. Bye, bye.